Olha, está no ar hoje mais um podcast, o que queremos, né? E hoje a gente quer falar de uma coisa super importante, saúde pública, saúde privada, os planos de saúde, o valor do plano, por que aumenta, por que abaixa, o que você tem direito, né? Dr. Francisco Balestrin é um dos grandes especialistas brasileiros, vai estar hoje batendo um papo com a gente aqui, você é o nosso convidado, não é isso, doutor? É isso aí, estou aqui exatamente para conversar isso. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, uma satisfação, um amigo, uma pessoa que entende muito de um assunto que mudou as nossas vidas, né? Os últimos 3 anos praticamente do Brasil, um assunto que não era talvez o mais importante, certamente foi o mais importante. Não só a saúde das pessoas, mas as consequências, né, da saúde, porque todo mundo com a história da máscara, do Covid, enfim, muita gente foi mais uma vez expulso ou tirado daquele sistema da saúde privada, dos planos de saúde. Os planos tiveram que atualizar seus valores, as pessoas não conseguem pagar. E como é que a gente encontra uma equação aí que permita que as pessoas possam ter seu plano de saúde ou colaborar com o sistema e ter um atendimento digno? Ao mesmo tempo, como é que a gente faz para que a pessoa não tenha que ficar reclamando pelos serviços que ela acha que ela contratou quando ela contrata um plano de saúde, né? Por outro lado, os planos de saúde, eles fiscalizam bem fiscalizados a atuação dos hospitais, quer dizer, aquilo que você assina quando você tem um plano de saúde e vai ser internado. Ao final você assina lá os papéis, aquilo é bem fiscalizado, é auditado, porque como o plano de saúde depende da remuneração dos valores de todos os consorciados, naturalmente, quanto mais gastar, mais vai custar. Então, eu estou aqui hoje com uma das pessoas que mais entende disso, o Dr. Francisco Balestrin. Ele é presidente do Sindicato dos Hospitais Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, portanto, é quem está na ponta desse serviço, né? O Balestrin é uma pessoa que tem muita experiência acadêmica, mas também, assim, de conviver com essas coisas todas no Sindicato dos Hospitais, e é uma pessoa que, além de tudo, é muito atuante, muito ativa. Ele daqui a pouco vai falar para a gente das propostas da saúde para São Paulo, a partir de 2022, que ele está preparando para todos os candidatos, ou para os pré-candidatos a governador, enfim, que se dispuserem a ouvi-lo, né? É sempre bom a gente ouvir quem tem mais conhecimento. Então, as alterações no Congresso hoje que a gente ouviu, nós tivemos um caso aí recente da PEC 110 e daquele outro PL. Qual é o número do PL? 2337. 2337. São 2 legislações que estão sendo votadas no Congresso que alteram não só o plano de saúde, mas também prestação de serviço, enfim, você tem acompanhado. Nós tivemos um caso famoso, porque uma das moças que é nossa pré-candidata a deputada, ela tem um filho com uma deficiência, um filho portador de deficiência, e ela foi se amarrar lá na porta do Congresso, tentando fazer com que incluísse algumas doenças ou alguns tratamentos novos dentro dos planos de saúde. Mas era naquela votação do STJ, do Supremo, né? Isso. E acabaram adiando. Mas o que você tem acompanhado em Brasília? Qual é a disposição hoje do parlamento nesse assunto, hein, Balestrin? Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Estar aqui com alguém que é admirado, né, pelo setor de saúde. Nós tivemos a oportunidade de ter uma visita à sua exatamente para colaborar nessas propostas que nós vamos apresentar para os pré-candidatos ou para os candidatos, né, a governador do estado de São Paulo. E isso, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. O setor de saúde era um setor polêmico em São Paulo, no Brasil, no mundo como um todo. Porque, é claro, a questão de saúde é uma questão que impacta individualmente cada um de nós. E mais do que isso, impacta as nossas famílias, impacta as nossas comunidades. Então, só voltando um pouquinho, a saúde como ela é hoje no nosso país, ela remonta a 1988, quando nós fizemos a nossa Constituição Cidadã, e do artigo 192 ao 200, nós só tratamos de saúde. E um dos aspectos que nós tínhamos lá era exatamente esse aspecto, que, primeiro, saúde no nosso país era algo que tinha que ser universalizado. É fantástico
E várias nações do mundo hoje buscam a nossa experiência em universalização de saúde. São poucos os países que têm a sua saúde universalizada. Então isso é um orgulho para nós brasileiros termos a saúde universalizada. Mais do que orgulho, é um direito. Sim. Né? Um direito cidadão. Porque, para esclarecer, né, Balestrin, eu sou filho de médico. E eu me lembro, no tempo antigo, meu pai falava, determinadas pessoas não podem ter direito ao serviço de saúde porque eles são indigentes. Era quem não tinha carteira de trabalho, né? Antigamente, quem não tinha carteira de trabalho, você que é mais jovem, né, até alguns anos atrás, a pessoa não tinha direito à saúde. Se tivesse um infarte, ou ele tinha dinheiro para pagar, ou ele não era atendido, né? Eram basicamente 3 categorias, né? O indigente, que, claro, era maior, né? Aqueles que, de alguma forma, tinham o INSS, Isso. que na época se chamava INAMPS, né? E aqueles que, de alguma forma, tinham o famoso Fundo Rural. Tinha o Fundo Rural ainda. Você lembra? É isso mesmo. Que era uma outra coisa. Isso remonta a 1923, né? Quando foram feitas as chamadas caixas beneficentes no nosso país. Mas voltando, o outro aspecto nosso de saúde é a equidade, ou seja, todos nós brasileiros temos o direito de ter a saúde de acordo com as nossas necessidades, e a integralidade, que é exatamente a capacidade de sermos atendidos em tudo aquilo que precisamos. Né? Então, quando esta colega nossa, né, de vocês, ela de alguma forma ela vai às portas do Supremo Tribunal de Justiça, o que ela está pedindo é a integralidade, ou seja, que todos aqueles atendimentos que sejam feitos, eles sejam cobertos. Né? Porque, na realidade, o que estava se discutindo lá é o famoso rol. Se o rol que existe na Agência Nacional de Saúde Suplementar é um rol onde as necessidades de saúde elas são listadas e só aquelas é que são cobertas, ou se aquilo é uma sugestão. Claro. Então, assim... Porque como é que, traduzindo isso, né, numa linguagem mais simples, você paga um plano de saúde. Aí, digamos, surge um tratamento novo e o tratamento novo ainda não está listado na Agência Nacional de Saúde. Aí o plano de saúde não quer e não autoriza você fazer aquele tratamento novo. E aí a pessoa descobre que o tratamento é novo, mas é claro que tem que tomar cuidado, porque também todo mundo inventa, às vezes, tratamentos novos que nem sempre são eficazes. Né? Isso vale para o SUS também. O SUS também tem o seu departamento, tem a Conitec, que faz todas as análises, e ele libera as tecnologias de acordo com aquilo que tem a ver com a relação custo-benefício, as análises que são análises que você tem que fazer, porque você não pode ir incorporando tecnologia de qualquer forma. Né? Mas assim, só para lembrar, então, a gente estava colocando, nós remontamos a nossa discussão de saúde exatamente em 1988. Naquele instante, foi aberto espaço para que as entidades privadas pudessem também dar cobertura juntamente com o SUS. Foi exatamente isso que, de alguma forma, permite a existência e a continuidade, principalmente, e o crescimento hoje dos chamados planos de saúde. Então, esses planos de saúde... No Brasil, quantas pessoas têm plano de saúde? No Brasil, aproximadamente 23% da nossa população tem plano de saúde, ou seja, 48 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população de 220, 50 milhões, para ficar mais fácil a conta, tem planos de saúde e 160 não têm planos de saúde, ou seja, são cobertos exclusivamente pelo SUS ou tira o dinheiro do bolso para pagar a saúde, como claro. O senhor já colocou. Claro. Né? Então, esse aspecto é um aspecto fundamental. E hoje, saúde no nosso país é paga... Nesse teu caso aí, dessa tua conta, estão também os servidores públicos que têm um plano de saúde próprio ou não? Também. Dentro dos 50 milhões? Também. Não. Não está? Não. Então, todo servidor público estaria... É porque o servidor público também não está no SUS. Não, tudo que eu estou dizendo, eles, na realidade, são aquelas coberturas privadas ligadas ao chamado plano de saúde. Tá, ok. Né? Além disso, você tem todos aqueles... Cada estado, normalmente, tem a sua caixa beneficente, então você tem um conjunto grande, principalmente, de servidores públicos, juntamente com as suas famílias, que são cobertos pelas... Os municipais também, né? Muitas vezes os municipais, ou seja, existe os militares que têm a sua própria cobertura e assim sucessivamente. O importante no nosso país é que, embora a gente seja uma das 10 maiores economias do mundo, né, a gente já foi a 6ª, viramos a 7ª, a 8ª e atualmente somos a 9ª. Espero que a gente não tenha nenhuma ação aí positiva para a gente
ir para a décima e cair. É. Mas o que é importante é que os países, de um modo geral, eles gastam algo em torno de 10% do seu PIB com saúde, esses aqui. Com exceção dos Estados Unidos, que é o primeiro, claro, mas gasta 18%. Nossa. Aliás, o que os Estados Unidos gasta de saúde é o nosso PIB. É Só impressionante. a parte da saúde já é o PIB do Brasil. Só a parte da saúde é o nosso PIB. E o que eles gastam só com doenças neurológicas é o que o SUS gasta, é o que o setor público inteiro gasta com saúde no nosso país. Lá os volumes eles são inacreditáveis. E eles gastam todo esse dinheiro, mas eles não têm um SUS completo como o nosso, né? Não, o Obama até teve uma polêmica lá, criou uma regra para poder ter uns 30% do nosso SUS, né? Que agora estão querendo tirar, inclusive. Né? Ele, na realidade, o que ele fez foi obrigar todo cidadão a ter um plano de saúde. Ah, tá. Só que esse plano de saúde, ou ele seria financiado pelo Estado, ou seria financiado pelos empresários ou pelas próprias pessoas mediante políticas de subsídio. Mas o mundo americano é muito diferente do ponto de vista econômico e ideológico também do nosso. Então, tem muitos embaraços para que isso aconteça. Né? E nós, do ponto de vista de legislação, porque, claro, os parlamentares sofrem pressão de todo lado e acabam tentando fazer propostas. Teria algum ajuste que você acha que é importante ainda existir para melhorar esse sistema que está pendente ou que poderia ajudar? Olha, todo o processo de saúde é um processo de crescimento e evolução, como a própria saúde. Né? Então, é claro que uma agência como a nossa, o que se espera que uma agência faça é que ela corrija as distorções, digamos, e assimetrias entre eu, que tenho um plano de saúde, e uma empresa bilionária que é a proprietária do plano de saúde. Então, se não tiver uma agência, a minha distância entre essa empresa é tão grande que eu não consigo me proteger, né, dessa empresa. Então, eu sempre vou perder. Então, a agência, no fundo, o grande papel dela é intermediar essas assimetrias. Né, e fazer com que o cidadão se sinta, de alguma forma, representado e que a coisa aconteça. Então, sim, claro, a agência tem muito o que fazer. Nós, no dia a dia, percebemos uma série de queixas, uma série de discussões, mas eu também diria para você, governador, que as agências, elas de alguma forma, elas procuram, às vezes com a mão até um pouco pesada, fazer essa questão. O que você não pode ter nas agências, e que às vezes a gente tem, digamos assim, é um setor da economia usurpando aquela agência em nome de si próprio. Então, por exemplo, não quero falar da saúde nesse instante, mas poderia falar, mas uma agência, por exemplo, de transportes, onde você passa a ter os proprietários das empresas de ônibus indicando os diretores. Então, ou no caso da agência de saúde, os planos de saúde indicando os diretores da agência Porque nacional para as pessoas entenderem como é que funciona isso, quando o governo criou o mecanismo no Brasil de permitir que alguns serviços que deveriam ser públicos pudessem ser privados, por exemplo, a saúde, né? Você tem uma agência, um plano de saúde, você está pagando para fazer um serviço que, teoricamente, deveria ser público ou gratuito para todo mundo. Ele também criou as agências, que as agências ficam regulando, quer dizer, tentando tomar conta dessas relações. Então, existe uma agência para a eletricidade, quando foi feita a concessão das eletricidades, as agências de transporte, enfim, para cada área do governo que o governo foi passando competência para o privado, ele foi criando agência. Mas esses mandatos das pessoas das agências são mandatos. Então, a pessoa é indicada pelo presidente da República, aprovado no Senado, ele está eleito por um período, né? E nem sempre coincide o período do presidente da República. E claro que também todo setor quer ter alguém lá dentro dessa agência para dar um pouco da sua visão, né, para poder enxergar a sua visão. Agora, no Brasil, você sente que os planos de saúde, por exemplo, porque eles são um tormento da classe média, né? Um tormento, porque a pessoa vive falando, puxa, eu vou chegar a 60 anos, vou viver mais, e a partir dos 59 eu já fico traumatizado, porque eu sei que meu plano vai aumentar 40%, 30%, 50%, enfim. É sempre um tormento nas pessoas. Por outro lado, né, a pessoa fala, eu quero ter a tranquilidade de pagar mensalmente e saber que se eu for internado eu tenho um pouco de proteção, enfim. Você diria que os planos estão no momento de crescimento ou estão em declínio por conta da questão financeira? Quando a gente observa as estatísticas, a gente vê que, principalmente em função da pandemia,
houve um fluxo novo de pessoas indo para os planos de saúde. Porque, claro, todo mundo se viu numa situação, né, que eu não preciso nem descrever aqui, porque nós todos vivemos essa situação, e então muitas empresas, muitos profissionais, muitos grupos, eles voltaram aos planos de saúde. Então houve um crescimento. É verdade que também muitas empresas fecharam, então também houve uma diminuição. Então, assim, o crescimento foi um crescimento marginal. Mas me parece que a tendência é uma tendência de crescimento marginal para equilíbrio. É bom que se saiba que uma atividade como essa, que é privada, ela depende da economia. Claro. Então, quando a economia vai bem, claro, tudo vai bem. Mas quando uma a economia tendência, vai mal, né, Balestrin, que eu tenho percebido é um movimento de algumas empresas de plano de saúde irem também fazer ou cumprir o papel final, quer dizer, entrar no mundo hospitalar para depois gerenciar junto um plano de saúde. É como se eu fosse dono de um hospital e eu vendesse o meu plano de saúde, porque aí eu controlo as duas pontas, né? Me parece que é uma tendência que tem crescido. Pelo menos alguns nomes famosos passaram a também gerenciar hospitais. Do outro canto, quando você pensa nisso, deve ter sido levado porque as empresas que vendem plano de saúde, elas nem sempre ficam controlando, bem controlado, o custo final daquele serviço. Então eu contrato lá para a pessoa se internar por Covid, aí quando você está paciente, como eu fiquei, você fica no hospital. O sujeito traz lá uma planilha, você assina e tal, não me cobraram nada. Eu me senti satisfeitíssimo. Claro. Mas cobraram de alguém, né? Cobraram do plano de saúde. Naturalmente, aquele valor vai cobrar do plano de saúde. Então, a pergunta é, essa relação entre os planos de saúde e os hospitais está equilibrada? Ou porque eu vejo muito hospital reclamando que o valor, os preços, enfim, está equilibrado isso? Olha, assim, esse modelo, e são modelos distintos, né? O primeiro modelo que você citou é chamada verticalização clássica, que no fundo foi a origem do sistema privado de saúde no nosso país. Você tinha a mesma... Normalmente eram hospitais que faziam seus planos de saúde, que tinham clínicas diagnósticas, que tinham médicos contratados, e esse modelo, de alguma forma, ele perdura até hoje, e como você mesmo observou, ele vem aumentando em algumas dimensões, né? Por exemplo, a gente teve agora um caso famoso da GNDI, que fez uma junção com a Apvida, que virou o maior plano de saúde do Brasil. É o maior hoje? Hoje é o maior plano de saúde do Brasil. Nós tivemos casos também que foram citados na imprensa, como por exemplo a Prevent Senior, que também é um modelo verticalizado. Ela tem hospital também, né? Ela tem hospital também, e ela atende basicamente os seus segurados, ou dentro dos seus próprios hospitais, da sua rede de atenção. Como também nós temos os hospitais que convivem, principalmente com aqueles planos de saúde que não têm a sua rede própria. É de se dizer que as seguradoras de saúde, elas, por conta de legislação, não podem ter redes próprias. Então, elas têm que realmente contratar hospitais de rede, como todos aqueles hospitais que a gente conhece aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo nós temos mais de 1.000 hospitais. Né? Privados? Entre privados, públicos e, eu vou chamar assim, santas casas de misericórdia. Né? Temos algo em torno de 420 hospitais privados, com fins lucrativos, 250 santas casas de misericórdia, ou hospitais sem fins lucrativos, como, por exemplo, aqueles que são mais famosos, o Sírio, o Einstein, e temos também os hospitais públicos, que são aqueles todos que a gente conhece bastante, e a rede estadual de saúde é muito ampla. O Sírio-Libanês, o Einstein, que são os mais famosos, eles são hospitais que, teoricamente, não têm um dono para ganhar um dinheiro. Ele, na verdade, os próprios médicos seriam aquelas pessoas que, digamos, eles têm a intenção de ter hospital, porque tendo hospital eles conseguem levar um tratamento melhor e, evidentemente, para quem pode pagar aquele serviço, né? Normalmente o que nós temos são entidades mantenedoras. Tá. Né? Então, o que se tem é uma sociedade que se reúne e decide, na realidade decidiu no passado, né? Criar escola e também hospitais. Né? É verdade que eles acabaram ficando hoje marcos de um estado como o nosso, né? O nosso estado, se você for
prestar atenção é para aquele na qual a saúde toda do nosso país olha. Afinal das contas, 40% do mercado privado de saúde está aqui no estado de São Paulo. Então, essas instituições, de fato, elas não têm, elas pertencem a entidades mantenedoras que usam os seus resultados exatamente para cumprir os seus fins sociais. Muitas vezes, fins sociais fora da saúde. Escolas, educação, formação de jovens, pesquisa etc, etc. Tal. É um ciclo virtuoso, eu diria. Porque no Sistema Único de Saúde tem uma característica interessante que eu não sei bem como é que se dá isso assim, na prática, mas você percebe que alguns setores do Sistema Único de Saúde, a remuneração deve ser próxima da adequada, porque tem mais gente querendo fazer cadastramento. Por exemplo, oftalmo, né, que tem assim, muita volume, inclusive tem muito volume de gente esperando consultas, enfim, na área do oftalmo. Pelo menos eu me recordo que na nossa rede de AMES, dos ambulatórios médicos de especialidade do Estado, há uma fila enorme, e na fila enorme uma boa parte era oftalmo, né? E alguns tratamentos ligados à questão de sangue também tinham uma certa remuneração adequada. Entretanto, em outras tinha uma distância muito grande, né? Quer dizer, parece que você está adequado para algumas coisas e não está adequado para outras, o que é a força do movimento da política. Quer dizer, alguém conseguiu pressionar uma coisa e não conseguiu pressionar a outra, não se conseguiu dinheiro. No setor privado também tem isso, quer dizer, dentro do sistema de convênios, tem alguns tratamentos que são mais lucrativos e outros menos lucrativos? É a mesma coisa. A mesma questão. Pode até ser que não tenha, digamos assim, esta influência tão grande como tem no setor público. Mas existe também. Por exemplo, hoje, aquelas instituições que são focadas em pacientes oncológicos, elas são a que mais crescem, porque também cresce bastante a questão oncológica no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, no mundo como um todo, mas também são aqueles procedimentos que hoje usam medicamentos mais caros, usam procedimentos diagnósticos mais caros. Então, é uma área de muita atratividade econômico-financeira. No fundo, o que acontece no setor público é a mesma coisa. É a atratividade financeira do profissional de saúde por aquelas áreas, né? Porque, na realidade, quando você define o seu modelo de remuneração, você muitas vezes está definindo qual que é a sua prioridade. Porque se você diz, eu vou pagar mais pelas consultas oftalmológicas, você consegue carrear profissionais para fazer a sua especialidade e para trabalhar naquele setor. Quando você não faz, e provavelmente é isso que o Estado faz, ele não define a oftalmologia como uma área prioritária e, consequentemente, de remuneração, faltam profissionais. Faltando profissionais, você acaba tendo exatamente essa questão aí do atendimento que não é coberto como deveria ser coberto. Agora, uma questão que eu sinto que as pessoas sempre... claro que elas não conseguem traduzir isso numa linguagem mais simples, mas no fundo é o seguinte, a pessoa fala, o plano é de saúde ou o plano é da doença? Porque um plano de saúde talvez devesse ajudar a orientar o cliente a ele não ter a doença, né? Então, por exemplo, eu sou sócio de um plano de saúde há 20 anos, pelo menos, né? E, claro, sempre pesa no bolso, enfim. Eu nunca me lembro de ter recebido nenhum telefonema para dizer, Sr. Márcio, o senhor foi fazer o seu check-up esse ano? Entendeu? Sua esposa foi, porque as mulheres são mais atentas aos assuntos ligados à saúde, né? Não sei por que também, mas a mulher é sempre mais observadora e mais, assim, atenta. Os homens são meio relaxados. Então, assim, não está faltando algum eixo aí que os planos de saúde, e até mesmo o próprio Sistema Único de Saúde, ajudasse a pessoa a ter a saúde, ao invés de depois tentar consertar a doença, né? O que poderia ser feito para que isso pudesse despertar nas pessoas? É mais ou menos como a gente fala, olha, vacina, porque se você não vacinar, você vai ter um problema, e se você tiver um problema, quem vai ter que arcar com o prejuízo somos nós, não é isso? Perfeito. Na realidade, governador, isso é uma questão de entendimento do que vem a ser saúde. Saúde, hoje, como olhamos, é um processo verticalizado, não aquele verticalizado, né? A gente olha alguém que está com saúde e, de repente, ela perde a sua saúde, então tem que tratar aquilo que ela perdeu. Na realidade, o conceito de saúde é um conceito horizontalizado.
É o famoso 2Ps, 2Rs. É promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Promoção é tudo aquilo que o Estado pode fazer, ou a sociedade pode fazer para o cidadão. Por exemplo, transporte coletivo, isso é promoção de saúde. Estradas adequadas, isso é promoção de saúde. Segurança alimentar é promoção de saúde. Exercício físico, incentivando o exercício físico, isso é promoção de saúde. Então, esse aspecto é fundamental. É importante o senhor saber que, por exemplo, no nosso país, nós, por falta de promoção de saúde, por exemplo, em estradas, em segurança, nós tivemos, nos últimos 2 anos, 50 mil pessoas que foram assassinadas. Isso é um problema de saúde. Tivemos 55 mil pessoas que morreram em acidentes de trânsito. Estradas ruins, falta de direção, embriaguez, ou seja, os mais variados. Então, esse é um problema de saúde, isso é promoção. Depois, nós temos aquilo que o senhor chamou de prevenção. Tomar a vacina, fazer um exame anual, os famosos outubro rosa, e assim sucessivamente. Olhar com antecedência se tem a doença ou não, e só ir para um hospital, para uma clínica, ou seja, para recuperação, o dia que perder toda essa capacidade de saúde. Nós não fazemos isso e vamos direto. O custo disso é enorme. Claro. E a quarta etapa é a chamada reabilitação. É depois que fomos curados, vamos, por exemplo, para uma casa de repouso, ou ficamos em casa, ou vamos para um home care. Então, o ciclo de saúde ele tem que ser visto de uma forma horizontalizada. O papel do Estado trazer essa nova visão de saúde para o cidadão, seja na medicina pública, seja na medicina privada. É fundamental que a gente tenha essa nova visão. Uma das coisas que tem ajudado, né, em vários lugares, pelo menos começou com a área de educação, mas certamente chegou à medicina também, que é a possibilidade de você ter consultas remotas, né? Há uma certa desconfiança do cidadão com relação àquele, eu vou me consultar com o médico na distância, quer dizer, eu vou falar com ele à distância sem vê-lo, sem que ele me toque, enfim. Mas para alguns setores isso tem sido uma evolução importante, porque, eu falei dermato, por exemplo, né? O sujeito fotografa aqui uma mancha no braço e talvez em qualquer lugar do mundo você possa ser consultado pelo principal especialista do mundo naquela área, porque ele não vai precisar se deslocar. Há também entre os médicos muito deslocamento, né? A pessoa me lembro que antigamente fazia plantão numa cidade, plantão na outra, plantão na outra. De repente, se a pessoa for um grande especialista, ele pode fazer aquilo tudo num único lugar, economizando tempo, combustível e outras coisas. Você acredita que esse assunto do remoto, à distância, enfim, a medicina consegue ir até um percentual importante no custo do total do serviço? Esse é o futuro. Né? Da mesma forma que nós hoje estamos absolutamente acostumados a pegar o nosso celular e entrar no nosso banco, pagar, ver o saldo, fazer um Pix, ou seja lá o que for, com saúde também tem que ser assim. Existem coisas que a gente vai no banco pessoalmente, não vai? Vai lá assinar, vai lá conversar com o gerente para pedir um financiamento ou qualquer coisa que valha, não é verdade? Que gerente é aquela coisa, parece aparelhagem de som, né? Você só, quando você precisa que ele falha, né? Exatamente. Se você não precisa, ele está sempre lá, né? Então, saúde é a mesma coisa. Então, assim, na nossa proposta, que eu vou ter oportunidade de levar para o senhor, só para ver que o grande elemento que vai aumentar o acesso, porque a grande questão de saúde é acesso. Existem milhões de pessoas que vivem nos chamados vazios sanitários, que nós que somos classe média não percebemos. Mas aquelas pessoas que vivem, o senhor que já frequentou muitas nossas cidades, os nossos vazios sanitários, sabe que isso existe e que essas pessoas estão aí e que elas não têm acesso. Você não consegue contratar um médico para ir trabalhar na periferia, às vezes não consegue um enfermeiro, e assim no Brasil, imagina o Brasil como um todo. Então, se nós tivermos esse instrumento, vai ser fundamental. A telemedicina é uma consulta médica como outra qualquer. Tem coisa que você pode fazer à distância e tem coisa que você não pode fazer à distância. O importante é você não deixar de fazer aquilo que você pode fazer à distância. Por exemplo, uma segunda visita, um momento onde você vai
realmente só fazer um aconselhamento. Porque às vezes as pessoas iam no médico para levar exame. Isso. E você não precisa hoje mais fazer isso, porque não é só... O famoso retorno, né? O famoso retorno. Não é só o médico que anda, as pessoas também andam e andam muito. Imagina aquelas pessoas que moram na periferia e que tem que vir, por exemplo, para o HC, aqui em São Paulo, no prédio dos ambulatórios, olhar um exame. Quantas conduções não pegam? O dia inteiro que perde. Então esse aspecto é fundamental, nós trazemos esse, eu diria, mais do que conforto, trazemos essa capacidade das pessoas de terem acesso. Segundo aspecto é ter acesso com qualidade, que isso é fundamental, porque o acesso só pelo acesso não faz sentido, então tem que ser o acesso com qualidade, e com isso a gente consegue de alguma forma restabelecer o desperdício na área da saúde, que é muito grande hoje. Sim. Então, esse aspecto a gente pode conversar a qualquer hora. Agora, há uma coisa que não tem dúvida. Tem assuntos que são polêmicos e, enfim, alguns são a favor, outros são contra, uns acham que pode acontecer, outros não, né? Mas tem um que ninguém escapa. A humanidade está ficando mais velha, né? Quer dizer, as pessoas estão vivendo mais. Antigamente se morria com 40 anos, passou para 45, 50, enfim... O governador Alckmin gosta de falar que as mulheres vivem mais, né? Acho que é 85 hoje, 80 e poucos. Então essa é a média. E estão indo para a eternidade. E vão para a eternidade. Até tem uma pessoa amiga nossa que diz que ele vai viver, que até os 100 anos certamente ele viverá. Né? Que ele já, como nós já temos aquelas pessoas que viverão 100 anos, ele será um daqueles que viverá até os 100 anos. E ele morrerá... já sabe até como vai morrer. Aí você fala, não diga, vai morrer como? Ele fala, vou morrer com um tiro pelas costas de um jovem ciumento. Ele ainda tem ainda a expectativa de provocar ciúme num jovem aos 100 anos. Então você veja como as pessoas estão. Mas esse... Ele deve estar bem de vida. Bem de vida. Claro, é bem de vida. De verdade, esse é bem de vida. Por isso que eu até não falei o nome dele. Né? Mas é um grande produtor agrícola e, naturalmente, ele também... está nessa onda boa aí da agricultura, da pecuária, do agro é pop, agro é tudo e tal. Mas uma coisa que é certa é que isso produz uma forte geração de empregos, né? A área da saúde, com a tendência das pessoas esticarem a vida, elas também necessariamente vão precisar de mais saúde ao mesmo tempo, e isso provoca uma geração de emprego muito consistente, uma geração de emprego mais difícil de ser substituída do que outras, por exemplo, né? Nós citamos aqui o exemplo bancário. Num banco, quando eu era rapaz, me lembro, a gente ia lá, tinham 20 caixas, 30 atendentes. Hoje você vai lá, tem um monte de máquina, né? E tem um gerente, 2, 3, enfim, os bancos enxugaram, né? Por conta da tecnologia. Mas na saúde, ainda que você tenha muita tecnologia, inovação, enfim, você percebe que a geração do emprego é muito densa. Não sei quantos funcionários tem hoje no setor, você sabe, dentro dos hospitais todos, clínicas, laboratórios. Nós estamos falando em quantos funcionários? Estamos falando aqui no estado de São Paulo em aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. Então, são quase 2 milhões de pessoas que trabalham nos hospitais, portanto, trabalham com a saúde, né? É uma multidão de gente. Se você pegar toda a mão de obra, deve ser um fator considerável, né? Claro. E uma tendência, porque a sensação que se tem é que se houvesse mais hospitais, mais clínicas, teria mais gente se tratando. Quer dizer, não é porque não tenha demanda, tem demanda, às vezes não tem o dinheiro ou o recurso para manter essa demanda, ou as pessoas não têm as condições, especialmente em algumas áreas, né? Trauma, eu percebo muito a questão de fisioterapia, que é uma coisa que cresceu muito e ensinou para as pessoas que se a pessoa tiver um cuidado, ela evita consequências, mas agora nós estamos passando por uma fase que deve acontecer muito com relação à psicologia, psiquiatria, quer dizer, problemas de distúrbios, porque, de alguma forma, a pandemia, acho que adensou mais as pessoas a viverem juntas, né, em casa, e todo mundo, a sensação que eu tenho é que muito mais gente criou problemas psicológicos, de convivência, descobriu doenças que não são, porque há muitos anos a gente falava tudo isso, tratava até um pouco como jocoso, assim, uma coisa meio que fosse, o sujeito não está sintonizado.
Mas não é isso, é uma doença clínica mesmo, né? Então, cada dia a gente assusta. Hoje mesmo, uma notícia muito triste de uma moça jovem, esposa de um médico muito famoso, que, enfim, cometeu suicídio, que tem sido muito constante. A gente vê um aqui, um ali, um cá, então cada vez mais constante, até com as crianças, né? A gente já começou a assistir alguns casos assim. Então, a pergunta é a parte educacional nossa, porque há, ao mesmo tempo, um problema grave na outra ponta. As faculdades com muitos problemas financeiros, muitas delas com dificuldade financeira de se manter, e os cursos de medicina com um padrão de cobrança muito alto. É a única faculdade onde assim, as cobranças são caras, né? Uma pessoa mais simples, ela nem passa pela cabeça dela fazer medicina, porque se ela não tiver condição de pagar de fazer uma escola pública, ela não consegue manter, não sei quanto custa uma média de uma faculdade de medicina, 10 mil reais. Então, alguém que tem 10 mil reais por mês para pagar uma faculdade teria muita dificuldade para poder sobreviver num padrão como o nosso, né? Essa equação não tem uma proposta aí pública que possa ajudar, né? A gente, por exemplo, eu sou o estado de São Paulo, digamos que eu fosse o governador. Eu não posso imaginar uma hipótese de eu ofertar as vagas antecipadas para que jovens que tenham vocação para medicina façam o curso de alguma forma subsidiado pelo Estado, para que depois aquele jovem possa me devolver em serviço prestado, ou uma parte do serviço prestado, porque a gente sabe que tem dificuldade, às vezes, para deslocar um profissional médico, enfim. Quer dizer, tanta gente com sonho de ser médico, né? Tanta gente com sonho de ser um enfermeiro, e às vezes a pessoa não tem a condição financeira. Essa equação entre a educação e o serviço, você acha que dá para aperfeiçoar isso? Bom, são muitos questionamentos que você me colocou, claro, né? Mas assim, primeiro, a gente está falando a respeito da famosa geração prata, que somos nós, né? Que temos a prata aqui, né? Então, nós cada vez mais vamos, de fato, ter esse bônus, que é o bônus de viver mais. O ideal é que, além de viver mais, a gente viva melhor. Está aí o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que está com 90 anos de idade, agora que veio ter um problema de saúde. Que é muito comum, né? Pessoa de idade machucar fêmur, cair, né? Normalmente, e acontece como aconteceu com ele, né? Que são acidentes domésticos. Porque exatamente quando a pessoa ela está em casa, com pouca supervisão, né, ela vai se apoiar e acaba tendo uma queda em casa mesmo. É a coisa mais comum que aconteceu com o presidente, e também é muito comum que resolva e tenha pelo menos mais 100 anos de vida, né, que é o que a gente espera em relação a ele. Mas a questão da formação do recurso humano no setor de saúde hoje é estudada no mundo inteiro, né? Se existe assim uma ideia de que no mundo deverão faltar algo em torno de 25 milhões de profissionais de saúde nos próximos 20 anos. É um número enorme, né? E nem todos eles, aliás, a maior parte deles não será médico. Porque, embora eu seja médico, eu diria para você, governador, que o médico não é o melhor agente de saúde. O médico, na realidade, ele é um grande interventor no processo de doença, que é aquilo que a gente estava conversando antes. Mas para você manter a saúde, você tem que ter o conceito moderno hoje, é chamado time de saúde. E o time de saúde, ele até pode ter um médico, mas ele tem que ter vários outros profissionais de saúde que são realmente aqueles que cuidam da assistência psicológica, que normalmente não é um médico, que cuidam da sua saúde alimentar, que cuidam do seu exercício físico. Ou seja, o ser humano ele tem que ser visto de uma forma holística, ou seja, ele tem que ser visto como um todo, e só uma equipe consegue vê-lo como um todo. Então, o Estado sim tem condições de, entendendo isso, e com o aparelho universitário que tem o Estado de São Paulo, nós temos 3 universidades públicas nossas, né? Fora todas as outras universidades privadas. O Estado de São Paulo tem sim condições de mudar o destino do profissional de saúde no nosso país como um todo. No nosso estado, claro, que é super desejável, mas no país como um todo. Eu acho que a gente pode ser, assim, uma onda formidável e positiva na discussão
da formação de profissionais e de equipes de profissionais para o Brasil como um todo. Antevejo que você vai ter um trabalho importante nessa área. Espero. É muito relevante isso, porque quando as pessoas falam, mas as universidades de São Paulo, elas são difíceis, né? USP, Unicamp, Unesp, é uma honra para nós termos elas aqui, mas elas, claro, têm um custo, porque não dá para você ter um corpo daquela qualidade se você não tiver um custo. E esse custo é pago por todos os brasileiros, porque um pedaço do custo a gente cobra nos impostos, e outro pedaço a gente cobra quando a gente pega os nossos produtos aqui de São Paulo e vende para outros estados, por exemplo, e que eventualmente a produção foi feita em São Paulo, né? São Paulo tem essa característica, né? Então, se a gente puder colaborar com todo o Brasil a partir do conhecimento que São Paulo teve, para que os outros lugares também fiquem ótimos, melhor ainda, né? Claro. Porque um pedaço das pessoas se deslocam para São Paulo para ter medicina, por exemplo. É muito comum aqui as pessoas virem a São Paulo para poder ter um atendimento médico, para ter uma cirurgia, enfim. Para finalizar, doutor Wallenstein, vai ter um assunto que vai voltar à tona, eu tenho certeza, porque ainda está chegando esse processo eleitoral, e esse vai ser um assunto que eu me recordo, foi muito polêmico na última eleição, mas ele vai voltar à tona porque as forças antagônicas discutem um pouco, não sei se alguma é contrária, mas em especial tem uma coisa que chamou muita atenção. Foi quando houve aquela iniciativa de se tentar trazer médicos de fora do país para suprir um pouco dessa dificuldade de deslocar médicos para regiões mais difíceis, periferia, enfim. Ficou muito conhecida a história dos médicos de Cuba. Mas, de verdade, existiam médicos de outros lugares que estavam para cá, enfim, que faziam faculdade em outros cantos e vinham para cá para tentar a sua vida, enfim, queriam tentar ganhar a vida aqui. E muitos são elogiados, porque eles eram, como o senhor falou, médicos mais disponíveis para poder fazer atendimentos que, por vezes, o médico clássico ele não queria fazer mais ou não tinha mais interesse, enfim. Tem algum jeito de equilibrar isso? Porque, uma certa época, houve aquela história tem uma possibilidade da pessoa fazer uma espécie de um renovar, né? Era como se fosse um exame para o médico poder atuar no Brasil. Isso. Né? Então você se formou na universidade em Cuba ou na Bolívia ou em outro lugar e você faz então um exame, se você estiver apto você pode atuar como médico no Brasil. E a classe médica lutou muito, muita gente foi contrário, havia muita polêmica, como quem diz, vão entupir de médicos aqui e vai desvalorizar a nossa profissão, né? A pessoa pode não estar preparada. Como é a sua visão, com tanta experiência, gerenciando tantos lugares aí, como é que esse equilíbrio aí dá para chegar? Porque, claro, nós não vamos suprir todas as nossas ausências com médico de fora, né? Mas também nós não podemos ter mais 1000 faculdades aqui ao mesmo tempo. Quer dizer, você tem um ponto aí de equilíbrio que nós vamos ter que encontrar em algum momento, né? O que o senhor acha? Eu acho que essa é uma discussão eterna. E essa é uma discussão que suplanta as raízes da lógica e do raciocínio, claro, técnico e científico, ideológico. Não podemos deixar de lembrar que quando se fez em 2013 a discussão dos mais médicos e quando os cubanos chegaram, a pessoa que mais detratou os profissionais de saúde de Cuba quando chegaram foi uma cidadã que hoje tem alcunha de Capitã Cloroquina. Ou seja, ela, naquele momento, foi exatamente o ariete ideológico que disparou contra esses profissionais. O que é que eu quero dizer com isso? Que essas discussões elas não são discussões no sentido de ver o que é melhor para o cidadão, de ver o que é melhor para aqueles locais onde nós temos pouca atenção médica ou pouca atenção de saúde. Mas simplesmente é um desenho ideológico no sentido de se discutir como se quer fazer. Os médicos, e eu apesar de ser um deles, não faço parte das nossas entidades médicas, mas tenho conversado com eles, nós vamos precisar, a partir de agora, entrarmos firmes nessa discussão se quisermos fazer um bem para a saúde no nosso país. Eu vou explicar para o senhor por quê. Primeiro, porque nós não precisamos de médicos mais de fora. O Brasil forma algo em torno de 40 mil médicos por ano. Isso é um número, eu diria, muito expressivo.
E acho que o Brasil tenho certeza, o Brasil é o segundo O ideal maior... para um médico seria o quê? É um médico para cada 2, 3 mil habitantes, mais ou menos? A Organização Mundial de Saúde, ela propõe um médico para cada 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. Né? Mas, desculpa, um leito para cada 1.000 habitantes. Tá. Né? E um médico para cada 2.500 habitantes. Tá. Então, que nós nós praticamente temos regiões, como por exemplo São Paulo, que nós temos um médico para cada 10 habitantes. Então, se você for, por exemplo, lá no Urbano Caldeira assistir um jogo, Sim. conte 10, um será médico. Conte 10 torcedores, um será médico. Ou seja, é uma quantidade expressiva de profissionais médicos. O grande problema no nosso país é a distribuição. E tem um outro problema. Desses 40 mil, nós só temos vagas para residência médica em torno de 15 mil. Então nós teremos um número grande de profissionais médicos que se formam sem ter uma especialização, sem ter uma formação adequada. Então, infelizmente, os médicos eles precisam ter a coragem de discutir, assim como os profissionais do direito tiveram a coragem de discutir o chamado exame de ordem, porque, de novo, por que se paga 10 mil reais para se fazer uma escola privada? Porque depois você vai trabalhar para ter que pagar essa escola. Sim. Então, se você fizer uma escola de baixa qualidade, ninguém vai pagar 10 mil para fazer uma escola de baixa qualidade. Mas hoje nós temos um grande número de escolas de baixa qualidade no nosso país. Várias cidadezinhas, e eu não quero citar, inclusive na minha, onde eu nasci, tem uma faculdade de medicina que eu descobri depois de 60 anos de idade. Você tem faculdades de medicina sem professores, sem corpo clínico adequado, sem hospitais, que também é um mal que se faz para o cidadão. Então os médicos vão ter que ter a coragem de discutir isso. E tem uma outra coisa que precisamos fazer. A cada 5 ou 10 anos, assim como são nos grandes países desenvolvidos, os médicos terão que se submeter a um exame de board. Sabe o que é isso? Você vai ter que fazer uma prova para mostrar que você ainda tem conhecimento atualizado de medicina e vai ter que mostrar que nesses 10 ou 5 anos você participou de congressos, você foi a cursos, fez aulas. Por quê? Muda muito, né? Você tem profissionais com 30, 40 anos de formado que nunca mais na vida fizeram um curso e continuam praticando a medicina do mesmo jeito que eles praticavam na década de 70, na década de 80. Isso não pode ser positivo. Claro. Então esse eu diria que é um dos grandes desafios que a gente vai ter, né? Mas é um desafio que os médicos do Brasil como um todo, e espero que os de São Paulo tenham a coragem também de enfrentar. Bom, muito bem. Vocês ouviram aí, a gente teve uma conversa super importante, profunda, né? Um tema difícil, claro que não tem grandes soluções imediatas, mas você quando conhece um determinado assunto, conhece bastante, fica mais fácil entender também as soluções, né? E é por isso que eu quero agradecer muito o doutor Francisco Balestrin, né, que veio aqui hoje passar essa hora com a gente, conversar com vocês todos, agradecer aqui nossa equipe toda que está aqui hoje mais uma vez, dizer que estou honrado em recebê-lo aqui, né, um abraço a todos os profissionais da saúde que passaram esse período aí, onde todo mundo passou com dificuldade, mas certamente os profissionais da saúde foram os que passaram com mais dificuldade. É difícil ter um profissional da saúde que não tenha pegado Covid, né? Não tenha pego Covid, porque o contato era imediato, então praticamente todo mundo pegou. E quem é vocacionado sabe disso. Isso. Até já cria, não sei se um anticorpo necessário, mas se você fizer uma contagem de mortes, certamente quem trabalha com a saúde deve ter morrido mais do que quem não trabalha, né? Principalmente no início. Principalmente no início, né? E agora a gente vai para essas outras fases, né, de vacinação. O senhor acha que vai ter que vacinar todo ano, doutor? Penso que sim. Né? Da mesma forma que nós nos vacinamos contra a gripe todo maio, abril, exatamente pelas novas cepas que estão chegando, e agora nós vamos ter uma nova vacinação, exatamente contra aquela que nos pegou em dezembro, a famosa H2N3, Sim. Nós provavelmente vamos sempre ter assim, novas cepas do coronavírus, e a gente provavelmente vai ter que se vacinar. E a gente tem uma tradição bonita no Brasil, melhor do que em outros países, né? Eu fui levar meu neto para vacinar, e aí ele me levou a carteira, eu nunca tinha olhado a carteira de vacinação dele. Quando eu abri, eu fiquei espantado. Tinham 40 e poucas vacinas que ele tinha tomado já, né? Com 11 anos, tomou 40 e poucas vacinas, né?
É porque o Brasil tem essa tradição, né? Isso com certeza mudou a vida dele, como mudou a vida de milhões de crianças no nosso país. Portanto, queria dizer que quem fala contra a vacina é quase que um criminoso. A gente tem essa impressão que as pessoas, às vezes, porque tem a pessoa que é cientificamente contrária, que esse é como o senhor falou, ele é um criminoso mesmo, porque ele deveria ter o conhecimento, a não ser que ele seja mal intencionado, ele sabe que isso é perigoso, né? E tem aquelas pessoas, que eu acho que tem muito a ver com o perfil da própria autoridade maior do país, que não sabe voltar atrás. Quando comete um erro, ao invés de falar, olha, errei, agora insiste com o erro, porque tem vergonha de falar, olha, desculpa, eu imaginei, era meio normal, se eu falar, se o senhor estivesse aqui hoje e eu dissesse, olha, acabou de acontecer um problema num hospital aí privado, enfim, é natural que quem representa os hospitais privados faça uma defesa para tentar diminuir o problema, porque ele tem medo que tenha uma repercussão muito negativa, enfim. Mas depois de constatado aquela gravidade, claro, não tinha como não ter voltado atrás e falado, olha, vocês desculpem, vamos vacinar. Parece que levamos agora 3 anos e agora parece que um dos meninos dele conseguiu convencê-lo, por conta das eleições, a falar a favor da vacina. Mas, de fato, custou para muita gente, muita coisa, né? Aí deixa de ser criminoso e vira venalidade. Ainda talvez seja pior, né? Sempre tem um lado pior ainda para poder analisar. Mas eu queria, se o senhor me deixar, eu queria fazer um último comentário. Pois não. Que é a respeito de utilização de máscaras. Pois não. Né? Nós estamos num momento onde nós, de alguma forma aqui no nosso estado, tivemos a liberação da utilização de máscaras nos ambientes externos. Isso. Mantivemos a utilização de máscaras corretamente em ambientes fechados, shopping centers, edifícios comerciais, escolas. E provavelmente daqui a 15 dias os indicativos são que nós também, de alguma forma, sejamos dispensados disso. Eu queria dizer que eu acho que um dos grandes legados que nós tivemos nesses 2 anos foi exatamente utilizar a saúde como um instrumento de nós, cidadãos. Ou seja, nós aprendemos que as máscaras nos protegem e protegem o outro. Então, chamar a atenção para as pessoas que elas não são obrigadas a deixar de usar máscara, primeira coisa. Elas podem não usar máscaras. Mas se elas puderem usar as máscaras, ainda principalmente em ambientes onde haja um grande número de pessoas, que elas continuem utilizando, porque isso com certeza será um elemento importante para elas. E mais para frente, quando isso passar, que a gente faça, por exemplo, como dos japoneses, que quando tem uma gripe, quando tem uma doença respiratória que passa, usar máscara normalmente, sem medo de ser feliz. Então isso seria muito bom. A gente olhava aquelas cenas no Japão, né, daqueles grandes aglomerados, enfim, e via as pessoas de máscara, achava estranho, né? Isso, já era um pouco dessa preocupação. E hoje isso é normalidade. É mais ou menos como nós aprendemos, como o brasileiro aprendeu, a usar preservativo. Sim. Né? Quando se faz um sexo casual. Ou seja, é para proteger a si e para proteger o outro. Né? Isso não muda em absolutamente nada. Muito bem. É isso. Muito obrigado, então. Agradecer a vocês. Dr. Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, esteve hoje com a gente aqui batendo papo sobre saúde pública. Muito obrigado, doutor. Obrigado eu. Prazer em te ouvi-lo. Até logo.